Muito bem. Quais são os tipos de erros que estão relacionados com a titulação ácido-base? Nós temos dois tipos de erros principais. O primeiro é a escolha equivocada, a escolha errada do indicador. Quer dizer, você escolheu um indicador cujo o pH muda de cor, tipo, o indicador muda de cor em um pH diferente do pH do ponto de equivalência. Quer dizer, o teu ponto de viragem é aquele indicador lá, de 4 a 6. Mas o teu ponto de equivalência, a viragem é em 7. Quer dizer, você escolheu um indicador errado, tá? Esse tipo de erro, gente, é considerado um erro determinado. Por quê? Eu posso descobrir que eu não estou com a faixa de viragem adequada e corrigir. É fácil de corrigir esse erro, certo? O segundo tipo de erro, ele está relacionado com a habilidade limitada da nossa visão em distinguir reprodutivelmente a cor intermediária do indicador. Quer dizer, reprodutivelmente, eu sempre consegui enxergar a viragem no mesmo ponto, no mesmo momento de mudança de cor. Esse tipo de erro é indeterminado. E a grandeza dele vai depender do quê? Vai depender da variação do pH por mililitro de reagente no ponto de equivalência, quer dizer, o quanto uma gotinha que cai na minha solução altera o pH no ponto de equivalência. Vai depender da concentração do indicador, então quando a gente fala assim, são 2 gotinhas ou são 3 gotinhas de indicador, não é para colocar 10, não é para virar o conta-gota. É para colocar a quantidade de gota adequada. Porque, por exemplo, se a titulação é com fenolftaleína e a tua concentração de indicador está muito forte, está muito alta, você nunca vai ter um rosinha claro. Quando a hora que virar, já vai ficar um pink, um rosa muito forte que a gente não quer. Porque aí a gente fica com dúvida se você passou o volume demais ou se era o indicador que estava muito concentrado. Então, esse erro depende disso, tá? E por último, e por isso que esse erro é indeterminado, é a sensibilidade da visão do analista para as duas cores do indicador, tá? Então, isso varia de pessoa para pessoa. Dizem que mulheres conseguem enxergar melhor, porque as mulheres conseguem enxergar um espectro, uma variação de cor mais nitidamente e tons diferentes, né? Eu brincava com os meus alunos quando dava qualitativa que geralmente os meninos eles enxergavam o incolor, o preto, o azul e o colorido. O resto era tudo colorido. Eu tinha um aluno que brincava que ele enxergava assim, que era ou era preto, ou era incolor, ou era azul, ou era colorido. O resto era tudo colorido. Então, essa sensibilidade depende. E ainda tem também algumas questões de problemas de saúde, né? Pessoas daltônicas provavelmente não conseguem fazer uma titulação porque não conseguem enxergar adequadamente essa mudança de cor, certo? Muito bem. Os indicadores ácido-base mais comuns, então. Primeiro, a gente tem que pensar que esse intervalo de pH em que o indicador exibe essa variação de cor também é influenciado, além da questão, né, do Ka, que está relacionado aqui com a força iônica, mas também sofre influências da temperatura e da presença de solventes orgânicos ou de partículas coloidais que estão presentes no meio, tá? Especialmente partículas coloidais, muitas vezes, acabam fazendo com que a solução ela fique turva e não límpida, como a gente viu lá na precipitação e a gente vai ver na hora da aula prática também, tá? Então, esse intervalo, ele é dependente disso, ele é influenciado por isso. Mas, de maneira geral, quais são os ácidos, os indicadores ácido-base muito comuns e utilizados? Né? A gente tem o azul de timol, amarelo de metila, laranjado de metila, entre outros que vocês podem ver aqui, a fenolftaleína, a timolftaleína, né? E aí aqui a gente tem a faixa de transição de pH. Percebam que nós temos
praticamente toda a faixa de pH tem algum indicador que abrange essa faixa. Então, por exemplo, o azul de timol, ele muda de cor de vermelho para azul entre o pH de 1,2 e 2,8. Então, se a tua titulação tem o pH muito ácido, né, você pode utilizar esse indicador. E também entre 8 e 9,6, que daí vai de amarelo para azul, tá? Então, é o tipo de indicador que é ácido. Então, onde está 1 aqui são indicadores ácidos. Só um pouquinho, meu amor. E onde está 2 são indicadores básicos, tá? Então, a gente tem, ó, vermelho de metila entre 4,2 e 6,3. A fenolftaleína entre 8,3 e 10. Então, a escolha do indicador, ela deve ser feita depois de realizada a chamada curva de titulação. Então, a gente pode fazer a curva de titulação hipotética, que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho, né? E a gente pode fazer a curva de titulação com dados experimentais também, né? Ir medindo e fazendo a curva de titulação experimentalmente para poder depois escolher um indicador mais adequado, certo? Então, a escolha do indicador depende disso. Muito bem. Então, as titulações, né? O que acontece? Nas soluções de ácidos fortes, que são mais concentradas do que mais ou menos, né? Aproximadamente 1 vezes 10 na menos 6 mol por litro, a gente presume que a concentração de equilíbrio do íon hidrônio é igual à concentração analítica do ácido. E isso também é verdadeiro para a concentração do íon hidroxila, do OH- em soluções de bases fortes. O que quer dizer isso, gente? É aquela consideração que a gente faz de que ácido forte dissocia totalmente. Quer dizer, a gente desconsidera o efeito do solvente, né? Porque a água, ela se hidrolisa também, formando H+ e OH-. Só que como o ácido é forte e a ionização do ácido, ela é dominante, a gente acaba desconsiderando a hidrólise do solvente, tá? Então, basicamente, a gente considera assim, a concentração do ácido vai ser igual à concentração do íon H+, ou do íon hidrônio, que é o H3 ou mais, tá? Essa consideração é bem importante para a base também, né? E a gente já está até acostumado. Quando ia lá calcular pH de ácido forte e de base forte, você não precisava fazer conta nenhuma, além de já jogar na fórmula do pH. pH é menos o log da concentração de H+, e você já pegava a concentração do ácido é a concentração de H+. É isso que está dizendo aqui, tá? Muito bem. Então, agora nós vamos considerar a titulação de um ácido forte com uma base forte, tá? Nós vamos fazer, então, uma curva de titulação. Uma curva de titulação ácido-base, ela tem o pH versus o volume de titulante, tá? O gráfico vai ser gerado dessa forma. E, novamente, a gente vai ter 3 tipos de cálculo. Na pré-equivalência, na equivalência e pós-equivalência. Igualzinho a titulação de neutralização, tá? Então, é igualzinho. Só que agora a gente está falando de ácidos e bases. E aí, a gente tem que calcular o pH e não a concentração da espécie envolvida, como era no caso lá. Aqui eu coloquei também, para situar vocês, eu acho que na aula de hoje a gente só vai ver a titulação de ácido forte com base forte e de base forte com ácido fraco, mas com ácido forte com base forte e base forte com ácido forte, tá? Aqui envolve ácido fraco, vai ficar para semana que vem, mas aí eu vou mudar a cor do título aqui para vocês não se perderem, tá? Então, vamos lá calcular essa curva de titulação. Como se trata de pH agora, o que nós não podemos esquecer, que a gente acaba utilizando muito, tá? É que a constante de equilíbrio da água é chamada de Kw e é igual à concentração do íon hidrônio vezes a concentração de OH-, tá?
Tirando o log, né, menos o log de cada uma dessas concentrações, nós temos que pKw é igual a pH mais pOH. O Kw é uma constante, que é 1 vezes 10 a menos 14, né? Então, menos o log de 1 vezes 10 a menos 14 é igual a 14. Daí, a gente tira que a formulazinha, né, que pH mais pOH é igual a 14. A gente usa bastante isso agora, porque em alguns momentos a gente tem que calcular o pOH para daí achar o pH. Muito bem. Então vamos lá, para a titulação de um ácido forte com uma base forte. Então o meu exercício quer que eu gere a curva hipotética para a titulação de 50 ml de HCl, 0,05 mol por litro, com NaOH 0,1 mol por litro. Então, o ponto inicial é antes de eu adicionar qualquer quantidade de base, né? Antes de eu adicionar qualquer quantidade de base, o que eu tenho? Eu tenho só uma solução ácida, 50 ml de HCl 0,05. Então, o pH é automático, né? Eu acabei de falar para vocês daquela consideração que se o ácido é forte, a gente considera que a concentração de H+ é igual à concentração do ácido. Então, nesse caso, a concentração do ácido é 0,05. Para achar o pH, eu só faço pH igual menos o log de 0,05, pH igual a 1,3, tá? Então, nesse caso, antes de começar a adicionar a base, pH é 1,3. Aí, nós temos, após a adição de 10 ml de NaOH, tá? Eu tinha colocado animação aqui, não sei porque não saiu, para poder ir um pouco cada etapa, uma de cada vez. Então, considerando aqui, após a adição de 10 ml de NaOH, essa aqui é a pré-equivalência, tá? É antes da equivalência. O que eu vou fazer? Igualzinho a gente fazia com a titulação de precipitação. Eu vou calcular qual que é o número de mols inicial de H3O+. Como que eu vou fazer isso? Concentração molar é igual ao número de mols sobre volume. Então, o número de mols vai ser a concentração molar vezes o volume, tá? Transformando o volume para litros, então, meu número de mols era de 0,0025. Ou 2,5 vezes 10 a menos 3. Como vocês preferirem, tá? O número de mols adicionado do NaOH, então, foi a concentração do NaOH é 0,1 e eu estou considerando que eu adicionei 10 ml de NaOH. Então, o número de mols vai ser a concentração molar, 0,1, que multiplica o volume adicionado, que 10 ml transformando em litros, 0,01. Então, eu adicionei 0,001 mols de base. E aí eu considero, óbvio, que o ácido que estava lá no Erlen reagiu totalmente com essa base que eu adicionei, que foi um total de 0,001 mols. Então, para eu saber o quanto que eu ainda tenho de H+, ou H3O+, eu vou diminuir o que eu tinha no início, menos o que eu adicionei de base, e vai ser esse número de mols que eu tenho restante, né? Que sobrou de H3O+. Aí eu vou achar nova concentração de H3O+. Então, esse número de mols, 0,0015, dividido pelo volume total. Então, eu já tinha 50 ml, adicionei mais 10. Então, 50 ml, 0,05 e 10 ml, 0,01. Fazendo essa continha, isso vai dar 0,025 mol por litro. Na titulação de precipitação, a gente fazia conta até aqui, porque aí nós plotávamos a curva de titulação com relação à concentração de uma das espécies pelo volume adicionado. Aqui é o pH. Então, eu achei a concentração de H3O+, aí sim eu vou tirar o pH, tá? Se eu não me engano, dá 4,6. Outra vez eu consegui tirar minha carinha daqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar de novo. Desativar a visualização da câmera. Consegui. Então, o pH deu 1,6. Anteriormente tinha dado 1,3, agora 1,6. Quer dizer, está aumentando. Isso é importante também, gente, quando a gente está fazendo, ver se as nossas contas têm coerência, né?
Se eu estou adicionando uma base em um ácido, é lógico que o pH tem que ir aumentando. Se você fez a conta e depois de adicionar a base o pH diminuiu, refaça, que você fez errado, tá? Então, esse é o ponto depois da adição de 10 ml. Aí, nós vamos para o ponto de equivalência. Travo. No ponto de equivalência, então, gente, nesse caso, é depois de adicionar 25 ml de NaOH, você consegue fazer essa previsão fazendo a formulazinha do C1V1 igual a C2V2, igualzinho a gente já tinha visto na titulação de precipitação. Então, nesse caso, o que acontece? Se eu tenho ponto de equivalência, a concentração de H3O+, é igual à concentração de OH-, né? Então, vejam aqui que isso aqui é verdadeiro, né? Considerando, então, que eles são iguais, o que vai determinar o pH da solução vai ser, dessa vez, a ionização da água, né? Então, não esqueçam que Kw é igual a H3O+, vezes OH-. Como essas duas quantidades, H3O+ e OH- são iguais, eu posso dizer que o Kw é igual à concentração de um deles elevado ao quadrado. Que eu poderia chamar de X, mas como que me interessa é a concentração do íon hidrônio, eu já deixei o íon hidrônio ali, H3O+ elevado ao quadrado. Para poder tirar o quadrado aqui, eu elevei o Kw à raiz quadrada, né? Kw é 1 vezes 10 a menos 14, então a concentração de H3O+ é 1 vezes 10 a menos 7, certo? Muito bem. Então, eu tenho a concentração do íon hidrônio, eu vou calcular o pH, que vai ser menos o log de 1 vezes 10 a menos 7, que é igual a 7, ou seja, neutro. Então, aí vem um detalhe bem importante, que é, se eu tenho um ácido forte com uma base forte, o pH no ponto de equivalência vai ser igual a 7. Por quê? Porque aí só vai ser considerada a hidrólise da água, porque se o ácido é forte e a base é forte, o sal formado não sofre hidrólise, né? Então, por exemplo, HCl com NaOH forma o quê? Forma NaCl. Tanto o Na quanto o Cl-, o Na é um ácido fraco, né? E o Cl- é uma base fraca, que não consegue hidrolisar com a água, não forma hidrólise. Então, o pH de um sal que é oriundo de um ácido forte com uma base forte é neutro. Então, por isso que aqui, se você tem a titulação de ácido forte com base forte, no ponto de equivalência, não precisa fazer conta. O pH vai ser igual a 7. Não precisa nem fazer isso que eu fiz aqui, né? Eu só fiz para explicar para vocês por que o pH é 7. Mas então, é 7, não precisa fazer conta. Muito bem. Aí nós vamos para depois do ponto de equivalência. Então, por exemplo, depois que eu adicionei 25,1 ml, né? Então, foi 0,1 ml a mais em excesso. Então, agora, o que aconteceu? Como já chegou o ponto de equivalência, todo o ácido que eu tinha na minha amostra, já reagiu com a base que foi adicionada, que é o titulante. Então, agora eu vou ter um excesso de NaOH. Esse 0,1 ml foi um excesso de NaOH. Então, quanto que eu adicionei do número de mols? A concentração era 0,1 mol por litro vezes o 25,1, só que em litros. Então, dá 0,0251. Então, o número de mols que eu adicionei agora foi 0,00251. E o que eu tinha no início, que a gente calculou lá anteriormente, era 0,0025 do ácido, lembra? Como ele todo já reagiu, né? O que sobrou? O que tem excesso de OH+, OH-, quer dizer? Tem 0,00001 mols, ou 1 vezes 10 a menos 5, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1 vezes 10 a menos 5, tá? Então, eu vou achar a concentração de OH-.
vai ser esse número de mols dividido pelo volume total. Não esquecendo que o volume total são 50 ml de HCl, que eu já tinha lá, que era do HCl, mais o volume que eu adicionei, que foi o 25,1. Então, por isso que ficou 0,05 mais 0,0251. Então, a concentração do íon OH- é 0,00013, ou 1,3 vezes 10 menos 4. 1, 2, 3, 4. Ou 1,3 vezes 10 menos 4. Então, aqui que tá aquela questão que eu falei para vocês do pH mais pOH igual a 14, tá? Eu tenho a concentração de OH-, então eu vou achar o pOH. Então, o pOH deu 3,88. Eu sei que pH mais pOH é igual a 14, então o meu pH é igual a 10. Professora, mas eu tenho a concentração de OH- pela fórmula do KW, né? KW é igual a H3O mais vezes OH-. Eu não poderia substituir, já que o KW é uma constante, eu tenho o OH- e achar o H+ para poder achar o pH direto? Pode, fiquem à vontade para fazer da maneira que vocês acham mais fácil. Eu acho muito mais fácil achar o pOH e diminuir de 14, porque eu estou trabalhando com números maiores. Mas vocês podem fazer utilizando a fórmula do KW sem problema nenhum, tá? Então, essa foi a titulação de um ácido forte com uma base forte. Como que se calcula o pH antes do ponto inicial, antes do ponto de equivalência, na equivalência e depois do ponto de equivalência. Isso tudo vai gerar uma curva, tá? Então, aqui eu tenho a tabela com os valores de pH calculados para vários valores, não só aqueles que a gente calculou, né? Então, a gente calculou 1,3, 1,6, mas aí o livro ele traz outros, como 20, 24, 24,9, todos esses antes do ponto de equivalência. Aí o 25, percebam que em 0,1 ml o pH passou de 3,87 para 7. É uma mudança bem brusca. E depois de 25 para 25,1, foi de 7 para 10,2. Então, no ponto de equivalência, a variação do pH ela vai aqui de 4 a 10. Isso é bom, né? Porque eu tenho o ponto de equivalência vai de 4 a 10, eu posso encontrar um indicador que tenha viragem desde o 4 até o 10. Então, um que vira do pH do 4 para o 6 serve. Um que vira do pH de 6 para 8 serve, tá? Então, eu tenho um leque grande de indicadores que eu posso utilizar nesse caso aqui. Aqui, gente, é comparando a concentração, tá? Então, vejam lá. Essas duas colunas, né? Aqui eu tenho a conta exatamente como a gente calculou, considerando o HCl 005 e o NaOH01. Se eu fizer tudo mais diluído, então se o HCl for 0,005 e o NaOH 0,001, percebam duas coisas. Primeiro, que o pH inicial vai ser maior, né? Por quê? Porque tá mais diluído, óbvio, né? Uma das coisas que, no caso aqui do primeiro ponto, né? Que só tinha HCl puro, uma das coisas que determina o pH de um ácido forte é a concentração desse ácido, né? Se ele não tá muito concentrado, o pH não vai ser tão baixo. Então, começa em 3,3 e todos os pontos o pH é um pouquinho maior. Percebam que na equivalência, um pouquinho antes, né, da equivalência lá no 24,9, o pH não estava tão baixo assim. Quer dizer, a mudança de pH não foi tão drástica. Foi de 5,87 para 7 e com 0,1 ml a mais foi para 8 só, né? Então, aqui é muito mais fácil de perceber que ocorreu a viragem. A gente vai perceber isso olhando justamente a curva de titulação gerada com esses dados, tá? Então aqui a gente tem, eu vou tirar minha fotinho para poder aparecer de novo para vocês. Então aqui nós temos as duas curvas de titulação geradas com essas duas tabelas que a gente acabou de ver. A curva A é utilizando o ácido mais concentrado e a base mais concentrada. E a curva B é utilizando o ácido mais diluído e a base mais diluída, tá? Percebam que a primeira, aqui começa a viragem lá em 3,80 e pouco, né?
até o 10, que é o ponto de equivalência, né, que acontece, eu posso usar qualquer indicador que tenha, que esteja nessa faixa aqui, tá? De 4 até 10. Então, eu posso utilizar o verde de bromocresol, porque ele tem a viragem aqui. Eu posso usar o azul de bromotimol, que a viragem é aqui. E eu posso usar a fenolftaleína, que a viragem é aqui, sem problema nenhum. Porém, quando eu pego a solução mais diluída, que é a curva B, eu não posso de jeito nenhum utilizar o verde de bromocresol, porque ele nem começou a virar ainda, né? A equivalência já passou e o bromocresol não já virou, né? Tipo, a minha equivalência nem foi atingida, porque ela só vai ser atingida aqui a partir de 6, né? E a faixa de transição do bromocresol já passou. Então, nesse caso, eu poderia usar com segurança o azul de bromotimol e a fenolftaleína com considerações ainda, mas o mais ideal é o azul do bromotimol, tá? Então, assim, nesse caso, a escolha do indicador não é crítica quando a concentração tanto do HCl quanto do NaOH, na verdade, quando a do NaOH é de 0,1, certo? E ela se torna crítica, então, com as soluções mais diluídas. Então, esse é o efeito da concentração na curva de titulação. Quanto mais concentrado, mais fácil acontece, tá? De enxergar essa equivalência. E como isso está relacionado com a escolha do indicador, tá? Muito bem. Se eu tenho, então, agora, a gente estava vendo aqui, anteriormente, titulação de um ácido forte com uma base forte. Se eu tenho a titulação de uma base forte com um ácido forte, o que eu tenho? As curvas de titulação, elas vão acontecer exatamente como para os ácidos fortes, né? Então, só que o que eu tenho que considerar? Que antes do ponto de equivalência, o que eu tenho é uma solução muito básica, porque aqui eu estou fazendo o processo inverso, né? No Erlen tem a base, eu estou adicionando o ácido, tá? Então, antes de começar a titulação, eu só tenho uma base forte. Então, o que eu vou calcular? Eu vou calcular primeiro o pOH para daí o pH. E esse pH vai ser muito alto, tá? No ponto de equivalência, a solução é neutra, como era, porque eu estou falando de base forte com ácido forte. E depois do ponto de equivalência, o que eu vou ter? Eu vou ter um excesso de ácido. Então, eu vou ter que reduzir o número de mols, né, do que eu adicionei já de ácido do que tinha inicialmente da base. E o que sobrar vai ser excesso de ácido. E aí, eu acho direto o pH. Acho concentração de H+, e acho o pH. Então, o processo é idêntico, né? Só tem que considerar isso, que antes é básico e depois que é o ácido. A única coisa que muda, tá? E aí, por isso, justamente por isso, a curva de titulação, ela muda o jeitão, né? Antes ela começava num pH baixo, tinha equivalência, o pH ficava alto. Quando tem titulação de uma base forte com ácido forte, acontece o contrário. O pH começa muito alto, aí ele diminui, né? Tem a equivalência e ele diminui, depois se mantém estável baixo, certo? Aqui também eu estou comparando a concentração, então a curva A é a pontilhada, tá? Nesse caso, a curva A é aquela em que o NaOH está mais concentrado e o HCl também. Percebam que aqui o ponto de equivalência é mais perceptível, é maior esse intervalo. Eu escrevi por eu, né? E tô aqui fazendo gesto para vocês. É maior esse intervalo do que com as soluções mais diluídas, que é a curva B, tá? Mas, basicamente, é isso. Quando tem titulação de uma base forte com ácido forte, a equivalência, o pH, é neutro. Como nós estamos tratando de ácido forte e base forte, é só achar a concentração de H+ ou OH- e jogar direto na fórmula, tá? Aí, nas cenas dos próximos capítulos, nós vamos ver, então, a titulação de ácido forte com base fraca e vice-versa, tá?